aceitem a mensagem via Zoom, que autoriza a gravação. A gravação ela vai servir para oportunizar que o conteúdo seja assistido no futuro por quem não pode estar aqui neste momento hoje conosco. Professora Andréia, autorizamos ao início da gravação. O COAPS, Contrato Organizativo de Ação Pública, foi assinado na cidade de Porto Alegre por 13 instituições formadoras da área da saúde e de ensino do município no ano de 2019. O COAPS trata-se de um importante espaço que articula os diferentes segmentos e instituições envolvidos na integração, ensino, serviço e comunidade, a fim de qualificar os processos formadores e assistenciais do nosso município. Favorece o desenvolvimento de diálogos locais e facilita os processos de negociação e tomada de decisão, assim como garantir o acesso do ensino superior aos estabelecimentos de saúde como cenário de práticas e estágio. Além da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, as instituições participantes do COAPS até o momento são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista IPA, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a USPA, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Associação Moinhos de Vento, Instituto Técnico de Educação Porto Alegre, ITEPA, Sociedade Sulina Divina Providência, Complexo de Ensino Superior, IMED, Instituto Brasileiro de Osteopatia e Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e Escola de Saúde Pública. É importante salientar neste momento que o COAPS é aberto e que outras instituições de ensino de Porto Alegre que ainda não participam dessa instância e que tiverem interesse, podem se manifestar contatando a Secretaria Municipal de Saúde ou a CEPS, que é a Comissão Permanente de Ensino Superior. Chamo a professora Andréia, que compõe a comissão executiva do COAPS também, para dar seguimento ao rito de abertura do nosso evento. Bom dia a todos e a todas. Então, dando continuidade, o seminário do COAPS, ele tem por objetivo fomentar a discussão do processo de formação em saúde com vistas a problematizar o cotidiano profissional. E, para isso, a Comissão Executiva do COAPS Porto Alegre organizou o primeiro seminário do COAPS para que possamos dar sequência às atividades propostas para 2022. Cumprimentamos todas as autoridades aqui presentes, todos que vieram participar desse momento de troca de experiências e aprendizados. Tudo bem? Fizemos um pedido especial para que todos os ouvintes, durante o momento de discussão, mantenham os microfones desligados e que as interações possam ocorrer via chat durante e após a palestra. Pessoal, tem um microfone aberto, se todos puderem fechar, agradeço. Para fins de certificação, você deverá estar inscrito no evento. Caso ainda não tenha realizado, a gente vai estar colocando o link, né, no chat, e todas as pessoas que são externas à PUC, ele é um link específico da PUC, devem se cadastrar para inscrição no evento. Para dar início ao nosso seminário, gostaríamos de convidar as mediadoras dessa mesa virtual, a professora Vanessa Panoso, da Cor Saúde da URGS, e a senhora Marisa Altamirano, representante dos usuários do Conselho Municipal de Saúde. Prof. Vanessa e Marisa, tudo com vocês? Desejamos um excelente evento a todos. Obrigada, então, gurias, né? Queria dar bom dia, saudar a todos e todas. A minha parceira de mesa também, a Marisa, né, que compõe também o GT de organização, a professora Andréia, também da UFSPA, e a gente queria dizer que está sendo um prazer, né, estar contando com vocês, e especialmente, né, com a participação e o aceite do convite dos professores, né, da professora Eliana, né, e também do professor Ricardo Cecim, nosso colega aqui da região de Porto Alegre. Marisa, por gentileza, a Ana Paula chegou? Acho que, pelo que eu estou olhando aqui, não. Não ainda? Não, Tá, não. então a gente vai fazer... Bom dia, né, para todos. Ó. Oi? Não preciso ir lá na sala.
Acho que estava... Tá. Acho que tem algum microfone aberto. Ah, ok. Gente, a gente tem a programação, né, de passar a palavra para o Conselho Municipal, né, para a vice-coordenadora, a colega Ana Paula. Então, quando ela ingressar, ou depois das falas dos palestrantes, né, dos colegas, a gente passa a palavra para ela, tá? Para a gente poder começar também, ok? Pode ser assim, Marisa? Sim, pode. Tá. Antes eu quero também dar um bom dia, né? E falar da importância desse momento para nós, enquanto COAPs e enquanto Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. A gente já vem há algum tempo, né, nessa discussão da construção do COAPs e a importância desse primeiro seminário, no sentido da gente estar trazendo alguns conteúdos para discussão e parceria na construção do COAPs em Porto Alegre, né? Então, a professora Eliana, seja bem-vinda, o professor Ricardo, seja bem-vindo. Com certeza vamos ter uma manhã bem produtiva. É isso, Vanessa. Obrigada, Marisa. Gente, a gente vai, então, num primeiro momento, escutar os colegas, né, a professora Eliana e o professor Ricardo, depois a gente vai abrir, né, o debate para as colegas, né, os profissionais, os alunos que aqui estão, poderem, né, interagir com os palestrantes, né, para a gente poder construir uma roda de conversa, né, e tirar algumas ideias também, algumas problematizações. Então, eu vou começar apresentando a professora Eliana Cirino, tá? Mulher, mãe, avó, professora universitária da Universidade Pública, médica, militante da saúde coletiva e dos direitos humanos. Ela é, então, professora associada do Departamento de Saúde Pública da Unesp. Em 2013, ela tem um vasto currículo, tá? Mas alguns pontos mais importantes, né? Então, de 2013 a 2015, ela trabalhou na Secretaria de Gestão e da Educação, na SEGETS, do Ministério da Saúde, né, do Estado, então, do país, desculpa, do Brasil, como coordenadora geral, né, das ações estratégicas de educação e saúde, e também como diretora de programas, priorizando, então, a formação universitária da saúde, comprometida, né, com o desenvolvimento do SUS, na atenção básica e também na valorização do ensino público. E ela é membro, atualmente, né, da diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica. Seja bem-vinda, professora Eliana, obrigada pelo aceite, fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer por estar aqui com vocês e poder discutir nesse evento como é que a gente pode, então, fomentar a discussão do processo de formação em saúde com vistas a problematizar o cotidiano profissional. Assim, é um enorme prazer estar aqui em Porto Alegre, embora eu não esteja presencialmente. Eu imagino que deve estar bem frio aí, aqui também está. E também, assim, é muito bom para mim compartilhar um evento com o professor Ricardo Cecim. Já estava com saudades dele e sempre é um encontro que eu aprendo muito e acho que com vocês todas e todos também eu sinto que sempre é um momento da gente trocar muito e aprender muito, né? Então, eu acho que eu começo um pouquinho pensando, quer dizer, uma questão central que a gente tem, uma questão internacional que a gente tem, que a gente discute, acho que no mundo todo, é que se a gente quer melhorar a qualidade da assistência para as populações, a gente precisa mudar a forma como a gente trabalha as graduações da saúde, né? Acho que isso todo mundo concorda, quer dizer, não é possível a gente qualificar, melhorar a atenção se as formações da saúde não assumirem esse compromisso, né, de e de formar para atender a necessidade da sociedade contemporânea, né? E aí eu acho que a gente pode dizer que há um movimento mundial, né, num sentido de escolas, universidades, né, que pensem a formação dos profissionais de saúde
muito mais comprometidos, articulados, de forma orgânica com as necessidades de saúde das populações, e isso inclui a mudança das instituições de ensino, muita mudança no sentido de aproximar essas instituições de ensino, muita mudança no sentido de trazê-las mais perto de cada território, né? Não é possível que uma escola de enfermagem que está em um local tão distinto do outro seja igualzinha, com o mesmo currículo. Então, eu acho que é disso que a gente está falando quando a gente pensa no COAPS, né? O COAPS, ele, acho que para vocês é tão claro como para mim, né? Ele vem como uma portaria ministerial dos Ministérios da Saúde e de Educação, e ele, na verdade, ele se concretiza em 2015, embora já vinha existindo uma grande discussão sobre a perspectiva desse instrumento e sobre essa perspectiva de pensar os cursos de graduação mais engajados nos serviços de saúde, né? Ele é pensado, num primeiro momento, mais a partir de cursos de graduação em medicina e programas de residência médica, mas ele depois dá uma amplitude num sentido de pensar toda a formação na saúde, né? E acho que isso também é uma questão importante, né? E exatamente nesse período eu trabalhei no Ministério da Saúde, né? E acho que naquele tempo a gente pensava em estruturar o COAPS a partir de experiências bem-sucedidas na integração ensino-serviço. E aí eu só queria compartilhar com vocês que uma das experiências que a gente já sentia como bem-sucedida, com história, com esse envolvimento maior, justamente foi a cidade de Porto Alegre. Então, eu me lembro de ter visitado Porto Alegre, fui super bem recebida por instituições de ensino superior, pela prefeitura, e que a gente foi aprender um pouco como que vocês já realizavam isso, né? Um pouco nessa perspectiva da gente entender a situação da integração em cidades metrópoles, né? Muito grandes e com enormes desafios, né? Então, contar para vocês que quando a gente começou a pensar, né, no COAPS, na verdade, acho que já havia um pensamento, mas a realmente instrumentalizar para aquilo virar alguma coisa um pouco mais com uma legislação, com uma grande articulação dos dois ministérios, saúde e educação, visitar Porto Alegre foi um momento de aprender muito, tá? E aí, tá hoje aqui com vocês, assim, para mim me dá muita alegria, tá? Assim, num sentido de dar muita esperança, né? No sentido de compreender que a gente está com esse futuro incerto, mas que a gente pode experienciar, né? Como o Paulo Freire chama, aquela esperança da gente buscar alcançar com mobilização, com luta e utopia, né? Diferente daquela esperança passiva leitura dinâmica para o futuro. Eu acho que tem alguma interferência, mas acho que passou, tá? Então, eu acho que, assim, é muito bom para mim estar com vocês aqui, porque acho que dá esse sentimento de esperançar, né? De mobilização. Acho que esse evento já é, para mim, uma importante mobilização, e eu também parabenizo vocês no sentido da gente construir uma sociedade mais justa, menos desigual, mais inclusiva, diversa, que eu acho que é um longo percurso que Porto Alegre, né, com gestões que apoiam mais, que outras que não apoiam tanto, mas eu acho que vocês têm um grupo que persiste nesse caminho, e isso eu valorizo bastante, né? Então, acho que me dá muita força e pensar que vocês têm avançado e lutam por esse mundo melhor, né? Toda vez que me chamam para falar de COAPS, eu penso em não falar, mas daí eu vejo que tem experiências dando muito certo, e aí isso também dá uma alegria, né? Acho que recentemente eu estive falando na região de Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo, e aí a gente sai muito fortalecido de ver que existem regiões onde o COAPS é vivo, presente, né? E acho que isso é muito importante. Então,
revendo alguns processos, eu entendo que, por um lado, assim, a maior dificuldade de vivenciar o COAPS, ele se refere à própria dificuldade que as instituições de ensino têm de realmente entender que esse contrato deve realmente desenvolver processos de valorização de trocas, de parcerias, e que, nesse sentido, o contrato só faz sentido se a gente ouvir muito, né, respeitar, se comunicar a partir das necessidades dos parceiros, que são os gestores, né, que são os trabalhadores, que é o movimento social, que é a comunidade. Então, eu entendo que o momento, no sentido das instituições de ensino superior, tem que promover... Ô, Marco, bom dia, tudo bem? Então, eu entendo que o momento, né, no sentido das instituições de ensino superior, tem de promover mudanças nas graduações, com a obrigatoriedade da curricularização da extensão, também pode ser algo extremamente valioso, tá? Claro, pode ser algo extremamente normativo, que as instituições só vão fazer porque elas estão obrigadas, mas eu acho que a gente pode sim pensar como uma oportunidade de avanço nessa articulação mais orgânica, né? Com uma agenda de possíveis aproximações, mas principalmente uma agenda diversificada, né? A partir da fala dos gestores municipais, dos trabalhadores da saúde, do controle social e das comunidades e de grupos também minoritários, né? Eu penso em um COAPS forte, entendendo mesmo como uma grande oportunidade de mudar as formações na saúde, né? Nessa perspectiva de maior engajamento no SUS, como uma oportunidade de produzir compartilhamento e maior escuta, maior comunicação sobre o que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade do que estamos realizando nos serviços, né? Pensar junto sobre questões complexas que vivemos nos serviços. Nesse caso, eu penso que a gente precisa ter o desejo de estar ali, né? Não pode ser como uma coisa obrigada, só porque as diretrizes curriculares mandam fazer assim. Nós temos que achar desejo, temos que achar vontade, né? O desejo de poder responder às necessidades dos serviços, né? O desejo de estar implicado, né? E eu acho que a gente precisa mobilizar as instituições de ensino para que elas se impliquem com o que está acontecendo na prática do SUS, para que elas não cheguem no serviço mandando, achando que sabem tudo e que elas que vão dizer o que vão fazer, né? Para mim, esse é um nó, assim, muito, assim, crítico mesmo e que a gente precisa enfrentar, né? Eu vou falar agora um pouco do lugar que eu ocupo hoje, tá? Então, como gestora da atenção primária, como professora universitária e como gestora das unidades escola daqui de Botucatu, que nesse momento que eu só posso falar a partir da pandemia, né? Então, eu acho que pensar o COAPS nesse momento é fundamental, no sentido da gente poder entender que também os parceiros, né, das instituições de ensino superior precisam estar ajudando, colaborando, vivenciando os serviços de saúde a partir das necessidades, né, que não são pequenas, não são fáceis, que os serviços apresentam. Então, eu acho que a gente precisa organizar, né, reorganizar, repensar as redes de atenção no SUS, né, diante desse quadro pandêmico que vivemos, pensando no planeta, no Brasil como um todo, e também nas especificidades de cada cidade, de cada região desse nosso imenso país, né? A gente sabe que o foco foi muito centralizado no nível hospitalar, né? E na mídia, né? Toda hora a gente tem, e que quase nada se falou do trabalho desenvolvido na atenção primária. Contudo, eu destaco, né, o papel da atenção primária como papel estruturante nesse momento. Então, eu penso que a atenção primária no SUS ela está presente em quase a totalidade dos municípios brasileiros, né,
refletindo a potência, a extensão desse nível de atenção. E preparar a atenção primária para responder com a máxima efetividade essa nova realidade que a gente está vivendo é responsabilidade de muitos, né? A gente precisa de políticas públicas, a gente tem um desgoverno federal completamente não preocupado com isso, muito pelo contrário, né, um desfinanciamento, mas a gente precisa pensar como é que a gente pode, né, qualificar a atenção primária nesse momento e pensar essa qualificação a partir, então, da utilização do instrumento COAPS e a partir da colocação para as instituições de ensino superior do que é que a gente precisa nos serviços de saúde em relação ao trabalho deles conjuntamente com o trabalho do gestor, né? Eu acho que para falar desse momento na saúde, né, a gente tem que pensar nas redes de atenção, discutir a educação na atenção primária, na estratégia, e a gente precisa entender, né, que esse é um campo bastante complexo, que requer uma vivência numa realidade cheia de vida, né, onde o cuidado à saúde não se restringe a tratar a doença. E a gente sabe que a gente tem na atenção primária essa fronteira entre os problemas da vida que as pessoas trazem e a doença objetivamente definida, né? E trazer essa perspectiva para a formação na graduação é bastante complexo, né? Na medida em que eles ainda continuam muito centrados num modelo biomédico, muito voltado para tratar a doença, né? Então, eu penso que para o COAPS, a atenção primária ela é considerada um terreno super fértil para a gente compreender e vivenciar uma prática sanitária, uma clínica ampliada, compartilhada, reflexiva, orientada pela concepção ampliada do processo saúde-doença, né? Com maior aproximação dos usuários, trabalhadores, lideranças e comunidade, né? Eu acho que o território onde se processa a atenção primária ele é único para compreender o SUS, né? Para compreender os serviços de saúde, para compreender a rede, para vivenciar os nós críticos e as dificuldades por que passa a população para garantir seus direitos à saúde. Também eu penso que é um espaço muito rico para propor soluções criativas para problemas de saúde e assim ampliar a capacidade de resposta tendo por base a cultura e as realidades locais e regionais. E também para a gente perceber a falta das políticas públicas, quando a gente está diante de problemas tão complexos, e a falta de um Estado presente que valorize a vida e a saúde das pessoas, né? Então, eu penso que na concepção do COAPS, eu acho que a gente tem que ter muito investimento em formar os estudantes na atenção primária, em um modelo transversal, né, dando a oportunidade para os estudantes acompanharem processos individuais, processos coletivos de um dado território, né, onde eles possam experienciar longitudinalmente a integralidade do cuidado, compreender como as pessoas lidam com o seu sofrimento e que as suas vidas não se esgotam nas doenças que as acometem, né, mas tem muita vida. Então, assim, eu penso que a gente precisa comprometer as instituições de ensino com um processo de ensino-aprendizagem, onde valorize-se também o trabalhador. Tá? Isso eu quero chamar muito a atenção, né? A gente tem buscado essa perspectiva do trabalhador da atenção primária, o trabalhador da saúde, ser um professor também. Ele tem muito a ensinar os nossos estudantes. E eu acho que também a gente tem trabalhado com a perspectiva da comunidade também poder demonstrar a sua sabedoria e também ser considerada como alguém que vai ajudar, vai formar, tá? E também ter esse caráter de professor. Tá? Porque muitas coisas, para a gente formar melhor um estudante, são necessárias nesse sentido, tá? De sair desse lugar de que aprender só numa sala de aula, né?
mas compreender a grande sabedoria que os nossos trabalhadores têm e que a própria comunidade tem sobre diferentes aspectos, né? Desde a organização para dar conta da pandemia, até modelos de cuidado, de como lidar com o sofrimento, que isso, né, a população sabe muito melhor do que, às vezes, um professor, né? Então, eu acho que, assim, eu tenho me perguntado muito algumas questões, como trabalhar a formação profissional na graduação da saúde, para que a mesma, de fato, contribua para transformações das práticas de gestão e de atenção à saúde, na perspectiva da produção da integralidade de um cuidado humanizado no SUS, né? E como articular de forma mais orgânica trabalho, educação universitária e atenção primária, frente a esse momento de pandemia, né, e frente a um governo federal que negou a gravidade da doença, negou a necessidade de ampliar os serviços, né, e apostou na propagação da pandemia, né. Então, eu penso que é preciso recuperar a complexidade das relações na formação da saúde e recuperar a possibilidade de uma maior aproximação da formação no mundo do trabalho, né? Existem iniciativas de mudanças na graduação, né? Eu acho que a gente tem que buscar essas iniciativas, se apoiar nelas, para que a gente possa ter, então, esse maior avanço, inclusive em relação ao próprio desenvolvimento do COAPS, né? Eu acho que há necessidade da gente buscar espaços onde a gente possa desenvolver habilidades e atitudes que instrumentalizem os estudantes para entender e enfrentar uma realidade concreta, né? E que se ressalte esse compromisso social da universidade, né? Como parte da formação dos estudantes na saúde, né? É pensar em cenários que valorizem o nível da atenção primária como uma possibilidade de atuação profissional interdisciplinar, interprofissional, né? E onde prevaleça a humanização das práticas sanitárias, né? Pensando a dimensão subjetiva das práticas e a possibilidade de inovações tecnológicas, né? Eu acho que, a despeito de todo esse desmonte que vem acontecendo, a gente consegue identificar muita inovação, né, nos territórios e muita mobilização de inúmeros municípios, né? Eu acho que as crises, elas têm o fato de trazerem para a gente essa possibilidade da gente poder avançar, poder pensar que sociedade a gente quer construir, né? Que implicação a gente tem com a melhoria da saúde das populações, né? Eu acho que a gente precisa estar preparado para atender a população que foi acometida pela pandemia e que apresenta complicação, e também eu acho que nisso a gente tem que estar realmente muito conectado entre a universidade e os serviços para que a gente possa ter práticas adequadas e que ajudem as pessoas que estão com complicações, que não conseguem se sentir bem, ou mesmo todo um campo de saúde mental que a gente ainda tem muitas questões, né? Pessoas que ainda continuam em pânico, pessoas que têm medo de tudo, e que é esperado isso num momento tão grave como a gente vive, né? Se vocês me perguntarem assim, quer dizer, o que é que seria essa integração pensando a formação dos profissionais para o século XXI, né? Então, eu acho que a gente tem que estar conectando, né, o ensino de todas as tecnologias na área da saúde, né, todos os novos referenciais, né, sei lá, o teleatendimento, o uso de tecnologia de ponta, mas eu acho que, ao mesmo tempo, um ponto forte que a gente precisa trabalhar na formação dos profissionais, pensando o século XXI, pensando a pandemia, é a questão das humanidades, né? E eu acho que, para isso, eu digo que essa prática ampliada, compartilhada, que a gente pode vivenciar na atenção primária,
ela pode ser extremamente rica. Por fim, eu queria trazer ainda um pouco os resultados da tese de um professor da UNILA, né, que é essa universidade na fronteira, né, no Paraná, onde ele vai buscar estudar o COAPS a partir dos gestores municipais do Paraná. E, assim, eu queria ressaltar para vocês que ele traz uma visão extremamente crítica e ele acha, assim, que, de fato, pensando essas cidades do Paraná que ele estudou, ele acha que o COAPS avançou muito pouco. Então, ele acha que, na maioria dos municípios, conseguiu se avançar muito pouco, e o contrato organizativo não mudou a possibilidade desse avanço mais orgânico da integração das escolas, né, das instituições de ensino superior com a gestão municipal. Quer dizer, na apreciação dos gestores, as universidades ainda vêm para os serviços de saúde com tudo pronto. E há pouca possibilidade, de fato, de que o controle social, os trabalhadores, os gestores municipais digam o que é mais significativo para eles nessa integração, né? Então, ele aponta no estudo dele que ele acha que ainda há que se construir muito, e que pelo fato de, no nível federal, né, a gente ter tido Então, que esse é o momento que a gente vive, né? E mais uma vez eu agradeço por vocês estarem fazendo esse movimento e trazendo essa rica discussão. Acho que eu paro por aqui, depois a gente pode discutir as questões que vocês desejarem. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Eliana. Então, agora eu vou chamar o professor Ricardo. Vou ler o mini currículo do Ricardo, tá? Para a apresentação dele. Professor titular de Educação e Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação em Educação, pós-doutor em Antropologia Médica, pesquisador líder do Educa Saúde, grupo de pesquisa do CNPq em Educação e Ensino da Saúde, por meio do qual coordenou vários projetos na atenção básica, docência na saúde, educação e saúde da mulher, movimento Educação Permanente em Saúde, atua nas áreas de educação e ensino da saúde, gestão da educação na saúde, educação permanente, educação em saúde mental e práticas pedagógicas em serviço de saúde. Foi diretor da Escola de Saúde Pública do Estado, né? E também no Ministério de Saúde, na gestão do trabalho. Então, Ricardo, tu tens 20 minutos, tá? Então, vamos lá. Obrigado, Marisa. O som tá legal, gente? A gente nunca sabe, né? Eu vi agora a Marisa, quando estava falando... o teu, Marisa, estava com um pouquinho de falha. Acho que é o sinal de internet, né? Isso vai nos atrapalhando um pouco. Aqui na região tá instável hoje. Ele está meio instável. Mas eu queria dar bom dia, então, todos, todas, todes. Assim como eu disse, Eliana, é um prazer, e para mim também, estar com ela. A gente já compartilhou algumas coisas, e ao longo de muito antes de nos conhecermos pessoalmente, né, Eliana? A gente já vinha compartilhando alguns interesses no mundo da saúde, muito antes de se conhecer pessoalmente. Então, é muito bom estar de volta com... Pena que não é presencial, porque, de fato... Eliana esteve em Porto Alegre, uma das últimas vezes que ela esteve, mas me avisou encontrar e não deu. Eu acabei não tendo agenda, a gente acabou não se encontrando pessoalmente, mas é sempre muito bom encontrar
com a Eliana e estarmos juntos compartilhando uma atividade, eu acho muito bom. Mas queria cumprimentar também Marisa, Vanessa, Andréia, que estão coordenando aqui essa atividade dessa manhã, as nossas universidades presentes, né? Acho que fiquei pensando, acho que só as pequenas mesmo não estão aqui, né? Se a gente está com a URGS, a PUC, a Unicinos, o IPA e a UFIXPA, a gente está, de fato, com as grandes e ainda tem alguns dos serviços que hoje também têm unidades de ensino e a Escola de Saúde Pública, então acho que a gente está mesmo com dentro do COAPS, pelo menos essa noção de COAPS, uma representação bastante relevante. Eu pensei que a minha abordagem, acho que ela a Factum também está presente aqui, o pessoal está avisando. Aliás, é bom lembrar que, assim, de verdade, a gente tem que chegar num patamar em que não só a educação superior esteja nesse debate, mas também a formação do pessoal técnico. A gente vem tentando superar todo tipo de fragmentação e sempre sobra alguma, né? A gente quer superar a fragmentação ensino-serviço, mas a gente também quer superar a fragmentação entre as categorias profissionais, mas a gente também precisa superar a fragmentação entre ensino superior e ensino técnico, e assim vai. Sempre que a gente se depara com uma fragmentação, está aí uma tarefa de superação ou de desfragmentação, porque o sistema de saúde, afinal de contas, ele se expressa ou ele demonstra sua capacidade resolutiva não é na fragmentação, é justamente quando ele supera a fragmentação que a gente responde melhor ao conceito de rede ou mesmo ao conceito de sistema. Bom, eu pensei numa fala aqui inicial, assim, que trouxesse um pouco, a gente sabe que cada vez que faz um evento, eu fiquei pensando, esse chama de primeiro, né? Primeiro com essa forma, primeiro com essa natureza, porque de verdade o assunto não é o primeiro. A Eliana ainda disse, né? Eu vinha a Porto Alegre para ver coisas que Porto Alegre fazia, então se Porto Alegre já fazia, como é que a gente está no primeiro seminário? Então é legal a gente fazer um pouquinho de história ou amarrar algumas coisinhas para trás para poder lançar esse olhar para frente de um jeito talvez mais agudo, ou pelo menos não é só uma questão de não repetir, porque na verdade muita coisa muda e sai do lugar e a gente tem que refazer coisas, e é desse jeito mesmo, né? Parece que assim a gente está criando todo o tempo, mas a gente não cria de uma maneira linear. A criação ela é assim mesmo. A gente vai tendo alguns nós pelo caminho e a gente tem que desatar e reamarrar e fazer outras pontes, outras conexões. Não tem nada, momento em que a gente perde tudo e nem momentos em que a gente ganha tudo. Em relação a diretrizes curriculares é assim, em relação à noção de atenção básica é assim. A gente vinha caminhando muito na construção de um conceito de atenção básica que demarcava bastante forte o conceito de lugar. Ele tem uma semelhança com o conceito de território, mas não necessariamente é a mesma coisa. Pode ser ou não a mesma coisa, isso que eu quero dizer. É que quando a gente traz o conceito de lugar, a gente está trazendo uma noção de que existe um local, mas esse local ele se conecta com muitas redes de relações. Não existe um local que é refém de si mesmo. O local, como hoje, a gente está aqui numa reunião em que a gente está falando de Porto Alegre, mas a gente está falando de Porto Alegre com São Paulo, e a gente, quando está falando de pessoas, vamos citar, assim, pessoas como eu, ou como Eliane, nós somos pessoas que estão conectadas com muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. Só com esse exemplo, para ser um exemplo bem primário, para dizer que o local, neste caso, ele não é refém de si mesmo. A gente faz redes com saberes, com pessoas, com conexões, com práticas, com culturas que estão em todo o planeta. Então, o local ele não é refém de si mesmo, ele é em rede, ele é em agenciamento, ele é em conexão, ele é em produção de laços, ele é em produção de disparadores, ele é em produção de dispositivos que são transversais a muitas linhas de ação. E, às vezes, então, é isso que eu queria dizer quando a gente fala de território e local. Então, a gente pode ir para esse conceito de local desse jeito, aliás, o que é o conceito de lugar, melhor dito. O lugar ele faz uma conexão local-global, ou a gente tem o território como alguma coisa muito geográfica, muito delimitada, a um conjunto de ruas, a um traçado de ruas, a um traçado de moradias e a um traçado, então, de equipamentos sociais localizados naquele lugar.
Então, sem nenhum aprofundamento teórico nisso, eu quero dizer que a palavra território, ela pode caminhar, então, para essa noção de um local que é o lugar ele é local global, ou ir para uma noção mais geográfica. Nem é bom te dizer geografia, porque quem inventa o conceito de lugar é o geógrafo, que é o Milton Santos, para dizer que o lugar ele não é esse refém de uma geografia, como eu estava dizendo antes, né, de uma geografia física, mas de uma geografia de relações e de produção de relações. Então, a palavra atenção básica, a palavra atenção primária, às vezes ela tem esse debate também, ela tem essa inflexão. Que coisas cabem ao que a gente chama de atenção primária, que coisas cabem no que a gente chama de território, quem são os nossos interlocutores, qual é o agenciamento que a gente supõe, o que é a identificação de necessidades, como se faz a intervenção. Então, o respeito à cultura local não é sem agenciamento fora do local. O respeito à cultura local é um conjunto de redes de agenciamento, de conexões e de práticas. O COAPES, ele nasce... Primeiro, ele nasce num esforço de mudanças no ensino. Acho que é bom a gente chamar a atenção para isso, né? A gente já vinha falando, o sistema de saúde falava, em contratos organizativos da ação pública em saúde, pensando em como que os gestores se articulam, como que os gestores asseguram que a gente vai ter padrões de desempenho que dão conta de uma contratualização de práticas, né? Assim, o que se espera que os serviços façam para que eles não comecem a competir entre si ou se sobrepor, e necessidades não são resolvidas. Então, necessidades em saúde ficam a descoberto, mesmo quando a gente tem muitos serviços. Se necessidades em saúde ficam a descoberto quando a gente tem muitos serviços, esse é um problema da gestão, então, da rede, da gestão dos serviços, da gestão da complexidade, da gestão da intervenção em território. Não é possível ter muitos serviços e descobertura de necessidades. Então, os serviços estão conectados com o quê? Com uma interpretação de necessidades, ou os serviços justificam por si mesmos? O que justifica a presença de um serviço? O que é planejamento local? O que é planejamento de intervenção local? Quando a gente inventa esses desenhos, não quer dizer que a gente foi bem sucedido, porque às vezes eles são capturados ou são comidos por uma outra lógica, por uma outra concepção que não é a da rede, que não é a da necessidade em saúde, que não é a da resolutividade, e aí a gente tem uma boa ideia que começa a significar outras coisas. E as palavras também, muitas vezes, elas são traiçoeiras, porque a gente pensa que, quando usa uma certa palavra, todo mundo entendeu a mesma coisa, e não todo mundo entendeu a mesma coisa. Às vezes, entenderam coisas completamente divergentes. Eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar assim, bem pragmático. Eu estava numa banca de doutorado ontem. O tema, que é um tema que eu discuto, né, cientificamente, academicamente, que é o tema das práticas interprofissionais, da educação interprofissional, e a tese toda ela fazia uma referência ao cuidado centrado na pessoa. E eu dizia, falar em cuidado centrado na pessoa não significa que nós todos entendemos a mesma coisa. Não significa que centrado na pessoa também é centrado no contato com a alteridade. Não significa que centrado na pessoa também é centrado no encontro. Não significa que centrado na pessoa também é centrado em redes compostas por linhas do cuidado resolutivas. Então, só para usar a palavra centrado na pessoa, centrado no cuidado, não resolve o nosso problema. E eu dei um exemplo de uma teoria que existe, que eu não sei quantos conhecem, mas tem uma teoria que é da área da enfermagem, que chama deficiência do autocuidado. Então, déficit do autocuidado. Quando se identifica déficit do autocuidado, significa que a pessoa precisa aprender mais. A pessoa, a família, os grupos, aprender mais para cuidar melhor de si mesmo, desenvolver maior autonomia, desenvolver maior protagonismo. Mas o que quer dizer protagonismo e o que quer dizer maior autonomia? É de um que sabe para um que não sabe? É um que sabe quais são os modos de se cuidar e aquele que não se cuida bem não sabe. Se cuidar, será ensinado a se cuidar. Tá, isso não é mais centrado na pessoa, do meu ponto de vista, embora a teoria seja. A teoria toda é constituída com essa noção de que ela é centrada na pessoa, mas eu pergunto, se existe um déficit de autocuidado, não haveria um déficit de cuidado do serviço de saúde? Quais são os déficits do serviço de saúde em relação a práticas cuidadoras? Quais são os déficits de rede em relação a práticas cuidadoras?
Isso, só estou querendo fazer um parêntese, tá? Para a gente entender que certas palavras que a gente usa, elas não têm sentidos universais, e todos nós que usamos a mesma palavra entendemos e pensamos a mesma coisa ou do mesmo jeito. Então, esse COAPS que vinha conversando, que aí sem o E, COAPS, PS, falava dos serviços, e aparece um COAPES. Então, um contrato organizativo da ação pública ensino-serviço, ou ensino-saúde, educação, saúde. Eu me incomodo, às vezes, quando a gente diz apenas ensino-serviço, mas não diz que é em saúde, porque seria a integração ensino-serviço, qual ensino do quê com serviços do quê? Então, eu sempre explico que a gente está falando de integração ensino-serviço em saúde, porque isso também faz diferença, especialmente quando a gente está falando do Brasil ou fora do Brasil, porque no Brasil, quando a gente está falando em saúde, precisa ser falar do SUS. E aí é preciso ter clareza de quais são os princípios do SUS, e eu insisto sempre, não são os dos gestores, são os das conferências de saúde, que é onde a gente tem toda a sociedade representada, incluindo gestores, incluindo usuários, incluindo trabalhadores. Mas faz muita diferença a gente dizer só em saúde ou reconhecer que é saúde no país que tem, cujo sistema de saúde é o SUS, e esse sistema ele tem um conjunto de diretrizes e um conjunto de princípios, muitos já enunciados pela Eliana, eu não vou nem repetir. Voltando então para o COAPS. O COAPS ele aparece em 2013, no bojo de uma lei federal que supunha, vamos pensar assim, eu disse que é uma mudança, vamos chamar uma mudança na educação médica, para não dizer na graduação médica, ou uma mudança na presença médica dentro da rede de saúde ou dos serviços de saúde. Nós tínhamos um nó crítico na sociedade, ainda temos, que é o provimento de médicos no conjunto dos serviços. Quando a gente fala no conjunto dos serviços, a gente sabe que tem uma descobertura maior nas regiões de periferia das grandes cidades, nas regiões de baixa densidade populacional, em toda a fronteira interna do Brasil, a fronteira oeste do Brasil, a região de floresta, a região do sertão. Essas regiões são regiões de muito difícil provimento, e se a gente consegue provimento, não consegue permanência, se consegue permanência, não consegue fixação. Então, tem que se inventar possibilidades. Eu não vou falar de nada disso especificamente, mas quando esse tema ele aparece conectado essa noção de que as coisas são complexas. Então, nós não poderíamos pensar simplesmente o provimento, porque ele também está amarrado, como se fosse posicionar pessoas do tipo, se eu pago mais, eu consigo prover. Mas não se trata só de pagar mais. Se trata de pensar o perfil de pessoas que vão trabalhar, então, nesses lugares onde é baixo o provimento. Como a gente vai produzir trânsito dessas pessoas do tipo, eu não consigo que uma pessoa fique 10 anos ou uma vida inteira em certos lugares, mas eu posso fazer com que elas fiquem 8 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 4 anos, e aí a gente pode renovar os quadros que estão nos lugares. Eu sou um dos que tem, até acompanhando muito o trabalho no Ceará, eu acompanhei durante quase 2 anos o trabalho no Ceará, eu fiquei sugerindo, não adiantou nada, porque as minhas sugestões não serviram, mas eu fiquei sugerindo que a gente pensasse provimento, inclusive, com ciclos de 8 meses. Se eu tenho profissionais porque 8 meses, por exemplo, pode ser parte da residência, pode ser um período da residência. Se a cada 8 meses eu tenho os profissionais no local, eu tenho os profissionais no local. Essas pessoas não vão trabalhar sozinhas, elas não precisam, nós individualmente precisamos dominar a cultura de um lugar. Não, a gente precisa dominar modos de compreender e escutar a cultura. Se a gente desenvolveu competências para escutar e compreender as culturas, ou que existe diversidade cultural, seja onde for que a gente for estar, a gente vai fazer isso no primeiro dia que a gente chega. A nossa primeira semana, o nosso primeiro mês é conexão com o local. Em 8 meses, eu já estou impregnado da cultura local, se eu tenho essa disposição de alteridade, que é a palavra que eu usei antes. Então, não é um centrado na pessoa, mas, por exemplo, na conexão ou no contato com a cultura local, no contato com as práticas locais. Então, mesmo que eu renove a cada 8 meses, eu tenho as pessoas presentes. Pronto, eu não preciso que a pessoa transporte a sua vida para aquele lugar, porque outros vão estar naquele lugar. Os agentes comunitários estão naquele lugar, parte da equipe de nível médio é daquele lugar, e o profissional que vai chegar nesse lugar, ele vai ter que trabalhar em equipe com o agente comunitário, ele tem que trabalhar em equipe com o pessoal de nível médio.
Ele tem que trabalhar em equipe com os demais profissionais de nível superior que estão naquele lugar. Todos nós devemos nos conectar uns com os outros. Então, é preciso que eu aprenda a ser equipe, que eu aprenda a fazer conexões de equipe, que eu aprenda a estar em território, que eu aprenda a fazer conexões de território. Eu estou dando esses exemplos para dizer, então, que o COAPS, esse primeiro que ele vem aí, ele vem para também falar disso. Eu tenho que prover pessoas, mas eu tenho um perfil de pessoas para prover. Eu tenho que fixar pessoas, mas tenho um perfil de pessoas para fixar. Porque senão não vai adiantar nada. Eu vou amarrar pessoas na cadeira, eu vou começar a pagar cada vez mais, e não adianta, isso não é isso que vai fixar. E não vai mesmo, a gente tem que ser coerente com o que acontece no mundo letrado, ou no mundo científico, ou no mundo das culturas globais. É claro que certas pessoas que desenvolvem competências intelectuais muito elevadas, é muito difícil que essas pessoas, a menos que façam pesquisa local, que elas permaneçam muito tempo em certos locais. Porque nós somos cidadãos do mundo. Mas como somos cidadãos... A Covid é um exemplo típico. Por que ele é um exemplo típico? Por que houve essa pandemia? Porque nós não paramos no mesmo lugar. A sociedade não para no mesmo lugar. Seria muito fácil controlar a Covid se a gente dissesse assim, bom, tem um foco aqui. Então, eu cerco esse lugar de práticas de vigilância e está resolvido. E aí eu descubro que a pessoa que estava ali, um dia antes de eu começar a minha prática de vigilância, já saiu e já está em outro lugar. E aí eu vou fazer o cerco naquele lugar e as pessoas já saíram para outro lugar. Às vezes nós, seres globais, não paramos no lugar. Então, a gente nem pode ter práticas que pensam que o lugar está parado e nem supor que as pessoas se fixam. Não, nós estamos sempre circulando. E tampouco adianta a gente dizer que com a internet a gente circula mais facilmente sem se mover. A gente se move. E a Covid é um exemplo típico disso. A gente se move e não para de se mover. Então, quando a gente pensa que controlou a epidemia num lugar, estou chamando de epidemia para falar do lugar, a gente pensa que controlou a epidemia do lugar e ela segue a pandemia dos múltiplos lugares. Essas coisas servem para a gente se dar conta de que o local, então, ele não é fechado, ele é sempre em conexões, a fixação não é para todo sempre, a gente vai sempre pensar em padrões possíveis ou possibilidades de provimento ou de permanência, que são permanências e provimentos que são provisórios, e se isso passa por um perfil, isso vai passar pela formação, e para passar pela formação, quais práticas de formação a gente tem? E a gente se dá conta que a nossa prática de formação não tem essa velocidade. Ela não tem essa velocidade dos fluxos, ela não tem essa velocidade das redes, que pelo menos passam pelo local, que essa é uma questão forte. O local global. Alguns autores, eu vou lembrar pelo menos de Boaventura Souza Santos, que fala do glocal, para dizer que não adianta a gente falar de global se não for com a dimensão do local. Mas o local não existe isoladamente do global, então ele fala de glocal para juntar as duas palavras em uma só, e ajudaria a gente a compreender isso um pouco melhor. Então, esse primeiro COAPS, ele vem, primeiro, ele faz essa noção, então, do que eu estava dizendo, é preciso acoplar ao provimento práticas de formação. Práticas de formação não são só técnicas, são esses exemplos que eu acabei de dar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai verificando, então, que é a universidade como um todo que precisa compreender tudo isso. Então, não é o profissional individualmente ou um aluno da graduação. É como a universidade pensa o ensino. Se a universidade não tiver na sua prática de ensino uma noção de território, se ela não tem um conceito de local ou um conceito de glocal, ela não consegue fazer isso. E acaba que as nossas formações são super fragmentadas, ainda são super elitizadas, a gente ainda tem as categorias profissionais, especialmente algumas, se reconhecendo num lugar bastante elitizado, tecnocentrado, e não a dimensão de rede, de prática colaborativa. A prática colaborativa ainda está ausente. Então, a prática colaborativa, se não tiver dentro do ensino, como é que a gente espera que depois se trabalhe em equipe? Como é que a gente espera depois que os profissionais se vejam de maneira horizontal uns com os outros? Se isso não está no bojo da formação, no bojo da formação subjetiva, eu quero dizer que a formação subjetiva é como o nosso olho é formado, como o nosso ouvido é formado, como a nossa pele é formada. A nossa pele, nosso ouvido e nosso olho é formado dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, nos aspectos profissionais. Então, qual é o olho, o ouvido e a pele da nossa categoria profissional quando a gente acabou de sair da universidade? Dependendo de qual é,
A gente não sabe trabalhar em equipe, não reconhece os colegas das outras categorias profissionais, não reconhece o agente comunitário como um colega horizontal a nós, não reconhece a nossa presença, o nosso pé andando pelas ruas de um território, ou por entre os serviços de um território. Então, o COAPES ele vem aí dizendo que era preciso um contrato organizativo dessa relação educação-serviço, ensino-serviço, ensino-saúde, educação-saúde, onde isso tudo pudesse ser visto. Num primeiro momento, isso está conectado com a educação médica e, obviamente, que na hora de viabilizar, começam as perguntas, mas a gente está falando só do profissional médico ou a gente está falando da equipe? Se a gente estiver falando só do profissional médico, vai acontecer uma coisa que já acontecia e ainda acontece, que chega o estudante de medicina, estudante de enfermagem, estudante de fisioterapia, estudante de psicologia, e chegam esses estudantes no mesmo serviço, e eles fazem reuniões em salas separadas, e atendem a mesma pessoa, mas não em conjunto, e fazem a visita na mesma casa, mas não em conjunto. Não, mas como é que a gente vai falar desse jeito? Como que a gente está dizendo que tem um problema na formação, e a formação que está dentro do serviço que está fazendo essa queixa, e a formação está acontecendo desse jeito? Qual é o compromisso que a gente tem com o território? A gente tem um compromisso só com o desenvolvimento de certas competências das profissões. A gente vai desenvolver competências das profissões ou a gente vai desenvolver competências de estar em território, de estar em equipe, de estar em práticas colaborativas. Então, aí aparece uma primeira portaria, então a lei é de 2013, aparece uma portaria lá em 2014, tentando modificar um pouco essas coisas. Outra portaria lá em 2015, para tentar melhorar ainda um pouquinho mais. Então, o COAPES ele vai chegando aí. Mas esse COAPES, ele tem laços com coisas de muito antes. Ele tem laços com coisas que vinham desde o tempo em que a gente falava de integração docente assistencial, ou a gente falava de novas iniciativas na formação de profissionais de saúde com a integração com a comunidade, que são os antigos projetos dos anos 80, os projetos IDA e os projetos UNI, que deram origem depois à rede UNI-IDA e depois à rede UNIDA. Assim que a rede UNIDA nasce, dando conta de pensar um pouco dessas coisas, mas era importante que a gente compreendesse qual era a agenda desses movimentos, por que essa agenda foi configurada, onde ela foi superada, onde que ela se modificou, porque essas coisas em determinado momento elas desagam antes do COAPES nas diretrizes curriculares nacionais. Só que as diretrizes curriculares nacionais, que muitos de nós, eu, Eliana, outros, a gente vinha defendendo as diretrizes curriculares como grande objeto da mudança na graduação, mas muita gente traduz as diretrizes curriculares letra a letra ou item a item, dos artigos e dos itens que está lá. Enquanto mais importante as diretrizes curriculares era ter compreendido, aquelas lá de 2001, 2, 3 e 4, era ter compreendido que elas configuraram um conceito de equipe de saúde com aquelas competências e habilidades gerais, que diziam todos que se formam na saúde têm competências e habilidades gerais. E depois isso tem competências e habilidades específicas, que ainda tinha um parágrafo único. Quando terminava a lista das competências e habilidades específicas, tinha um parágrafo único dizendo tudo isso, desde que orientado pelo Sistema Único de Saúde, pela integralidade da atenção e pelo trabalho em equipe. Eu costumava comentar que esse parágrafo único era o pedaço que ninguém lia. Então, todo mundo lia as competências e habilidades específicas, mas não chegava no parágrafo único. O parágrafo único que tinha no final das competências e habilidades específicas, ninguém lia. Mas como isso não dava conta das competências, de fato, profissionais, quando a gente começa a ver a mudança nas DCNs, é surpreendente que elas vão abandonando o que tinha de, vamos pensar assim, o que tinha de mais inovador. O que tinha de mais inovador era esse conceito de equipe, esse conceito de campo, esse conceito de transversal, que desaparece. As novas... Na medicina não aconteceu isso, eu até vou falar por quê. Então, quando começa a modificar, é como se as profissões estivessem se queixando do que faltou das suas coisinhas. As suas coisinhas é o seu corporativismo, o que ficou faltando do seu corporativismo, o que ficou faltando do seu modo particular de falar das práticas em saúde. E aí, muitas das mudanças atuais, das diretrizes que já foram revistas, do meu ponto de vista, elas recuaram para o antes do ganho. O ganho que nós tínhamos, porque podia ser assim, é o ganho e avançou. Não, mas se recuou para antes do ganho, do tipo, as coisas que a gente perdeu quando as diretrizes ficaram daquele jeito que ficaram. Mas eu disse que ia dar o exemplo da medicina, se na medicina, quando muda, a lei muda
a formação, e vai aparecer um COAPS, por exemplo, para dizer, precisa fazer isso em conexão com o território. Nas diretrizes curriculares na medicina, claro que tem uma ABEM com uma certa liderança aí do que quer dizer ensino, não é o conjunto das entidades médicas. Quando a gente pega a entidade que a Eliana representa, a Associação Brasileira de Ensino Médico, ela não é igual às outras entidades médicas, ela não é uma entidade corporativa do jeito que as outras entidades são, e ela tem tido um papel bem de bastante liderança na inovação no ensino. Mas quando vão aparecer as novas diretrizes, então, as novas diretrizes de educação. Foi só eu que caí, gente? Acho que sim, Caí e voltei, professor. né? Se aconteceu uma coisa estranha, eu desapareci e voltei. Vocês estão me ouvindo normal de novo? Sim, sim. Pronto, então vamos seguir. Eu nem sei se fui eu que caí, se foi o sistema que caiu, só sei que eu desapareci por um momento aqui. Mas quando as novas as DCN medicinas aparecem, elas aparecem com 3 grandes eixos: gestão, educação e atenção. Quando aparece gestão, educação e atenção, vejam que o quanto que isso é para todos. Toda a formação em saúde precisaria enfocar os componentes da gestão, os componentes da educação e os componentes da atenção. Para mim, ainda ficou faltando, eu que vocês sabem que sou um autor do chamado quadrilátero da formação, ficou faltando a participação, a conexão mais direta com a sociedade. Mas esses 3 grandes eixos, eu acho que eles preservam algumas coisas de uma noção de sistema de saúde, o que não aparece nas outras diretrizes curriculares. Mas eu não quero me perder demais, que tudo isso faz parte do que eu estou aqui colocando como uma certa introdução, porque eu queria que a gente entendesse, pelo menos para quem chega nessas coisas. Algumas pessoas, como eu, estão nisso desde há 30 anos. Tem pessoas que estão chegando nisso agora que ainda não entenderam exatamente do que é que se trata quando a gente fala de mudança. Porque alguns até entendem, mas por que falar de mudança? A gente fala de mudança porque a gente está localizando um certo paradigma e um certo modo de fazer, e é com relação àquele que a gente está falando de mudança. Senão fica difícil compreender por que alguns usam a palavra mudança, outros não usam. A palavra integralidade, se a gente não entender também por que é que ela entrou na cena, a gente vai pensar que integralidade é sinônimo de humanização, que integralidade é sinônimo de centrado na pessoa, e não é. E a gente tem que entender quando é que entrou essa noção de integralidade. Ela entrou no movimento de mulheres dizendo que, atenção, a saúde da mulher não podia ser localizada no útero e nas mamas. Mulheres são seres complexos que produzem o mundo. E se nós vamos cuidar das mulheres olhando para esse componente, nós não estamos falando de integralidade. Então veja o que integralidade quer dizer. Mas tem gente que não entendeu o que integralidade quer dizer, tem gente que não entendeu o que mudança quer dizer, tem gente que não entendeu por que a integração ensino-serviço, o que é integração ensino-serviço. A gente fala de integração ensino-serviço para chegar, então, na integração docente-assistencial, para dizer que a formação não é centrada no hospital, que a formação de profissionais de saúde não é no interior do hospital universitário, porque isso era a base. Então, eu tenho que sair da noção de hospital universitário para chegar na noção de rede-escola. Se eu não chegar na noção, ou na rede SUS-escola, então se eu não entendi por que é rede SUS-escola, que isso está se colocando na contrariedade ao modelo centrado no hospital universitário, eu não entendi. Então, e quando eu comecei foi antes falando do local global, é para entender que não é uma questão, a comunidade não é um conjunto de ruas de pobres. Não, nós estamos falando, quando a gente fala de um distrito na cidade, são as coisas de uma cidade. A cidade ela não está dividida em bairros, como se os bairros não se conectassem todos uns com os outros. O que quer dizer um lugar de periferia e um lugar de centro, quando a periferia é retida num conceito de periferia e de violência, e a gente não interfere na violência e nem quer trabalhar naquele lugar, porque aquele lugar são territórios de violência. Isso quer dizer da cidade. Isso está falando do modo como uma cidade se organiza, isso está falando do modo como uma cidadania se organiza. Então, eu tenho que colocar tudo isso em xeque, eu tenho que colocar todo esse conjunto de fluxos em xeque, porque senão a gente não está falando de uma integração ensino-serviço de verdade. A gente está falando de campo de estágio. Onde é que meus alunos vão fazer estágio? Qual é o estágio que eles vão fazer? Gente, é muito mais. Gente, para vocês, eu espero que para vocês não seja novidade, mas para quem está chamado a fazer isso, sim, é muito mais do que pensar um serviço como local de estágio, dizer esse local é bom, esse local é ruim. Então, das coisas que de alguma maneira se aprendeu com Porto Alegre, e aí tem um papel do Conselho Municipal de Saúde muito forte, e acho que tem um papel da URGS bastante importante,
em certa medida, acho que a PUC tem um lugar bem importante também, em certa medida, com essa noção de território desse jeito que eu estou falando. A gente tem um passado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre, o passado que a gente tem era o Sistema de Saúde Comunitária Murialdo, que também, não adianta se contar desse passado, se ele ficar como folclórico. É porque esse passado, o Sistema de Saúde Comunitária Murialdo, era mostrar que um bairro pode pensar as necessidades de saúde daquele lugar. A gente tinha uma unidade básica de saúde que tinha dormitório, refeitório para residentes. A unidade básica de saúde tinha refeitório e dormitório para residentes. Como que uma unidade básica de saúde tem refeitório e dormitório? Porque a gente imaginava que a atenção básica funcionava 24 horas. E ela funcionava 24 horas vamos pensar, no edifício sede daquele bairro. Então, muitos serviços fechavam, mas pelo menos um seguia aberto 24 horas, de atenção básica. Não era uma UPA que ficava aberta 24 horas, era uma unidade básica que ficava aberta 24 horas. Então, a gente tinha os plantões de residentes, por isso que tinha dormitório de residentes, porque os residentes, de fato, habitavam aquele lugar. Não estou dizendo nem que é para repetir esse modelo, eu quero dizer que esse desenho, no caso de Porto Alegre, ele estava ali, estava presente esse desenho em Porto Alegre. Aí Porto Alegre começa, em determinado momento, a discutir os seus distritos. E aí, nos distritos, aparece o conceito de distrito, volta aquele conceito de distrito docente assistencial que já existia no passado, ele se acopla ao conceito de distrito na cidade, mas depois o Conselho Municipal de Saúde, por causa do COAPES mesmo, a CEPS, né, o Centro de a Coordenação, não sei, eu não lembro o nome, de Educação Permanente em Saúde do Conselho Municipal de Saúde, se colocou com uma demanda que era, se o Conselho Municipal de Saúde tem que aprovar os campos de estágio, tem que aprovar os programas de residência, tem que aprovar a distribuição das universidades na cidade, é preciso ter uma referência teórica para isso. É preciso ter uma referência conceitual para isso. E foram organizados alguns seminários, acho que foram 3, eu participei, acho que dos 3, seminários que tentaram produzir o conceito de distrito geoeducacional. Aí o distrito geoeducacional, então, ele queria dizer assim, que cada universidade deveria assumir uma responsabilidade por uma região da cidade. Essa responsabilidade era para pensar pesquisas de interesse para essa região, práticas de extensão a serem desenvolvidas nessa região, formação dos trabalhadores dessa região. Se a universidade poderia fazer educação permanente de trabalhadores, tanto no nível superior quanto no nível médio. A universidade poderia fazer pesquisas com base em território, poderia se comprometer com as redes sociais do território. Então, no distrito geoeducacional, era a universidade assumindo responsabilidades com a pesquisa, com a residência, com a formação de pessoas ou com a educação permanente das equipes, com a configuração de trabalho de conclusão de curso da graduação. Então, eu nem vou dizer que eu estou falando um montão de coisas, né? Mas eu vou deixar um monte de coisa aqui, vamos dizer assim, no chão, para depois a gente ver o que recolhe e por onde a gente caminha. Fazer análise de situação de saúde, todo mundo se queixa que os dados existem, mas ninguém analisa. Os dados existem, mas eles não chegam para a base local. Então, vamos pegar esses dados e vamos desenvolver novos dados. A gente também não tem dúvida de que os dados que chegam de maneira bruta lá no setor de epidemiologia da Secretaria são os indicadores. Eles não falam como a vida se organiza no local. E eu preciso traduzir aqueles indicadores em modos de viver. Quem faz essa tradução? Por que a gente não tem TCC de graduação fazendo isso? Por que a gente não tem linha de pesquisa da universidade fazendo isso? Por que a gente não tem professores da área de epidemiologia fazendo isso? Quais são os professores e professoras que vão para o território? Só vai para o território quem tem que fazer estágio. Os outros não vão. Por que os outros não vão? Por que os outros não conhecem o território? Por que quem dá aula de epidemiologia não conhece o território? Quem conhece o território é quem dá aula de saúde da família. Não, quem dá aula de saúde da família, quem dá aula de epidemiologia, quem dá aula de planejamento, também tem que conhecer o território. Também tem que ir Mas vejam, tem que ir para os territórios. Tem que ir para os territórios em rede, tem que ir para os territórios em laços, para os territórios em produção de agenciamentos. Então, a noção de geoeducacional era para dizer isso. Vamos assumir que em certos lugares da cidade é o IPA que fazem, outros é o FIXPA que fazem, outros é a URGS que fazem, outros é a PUC que faz. Aí a URGS teve que criar a Cor Saúde, Vanessa sabe bem disso. Então, teve que criar a Cor Saúde porque, bom, vamos dizer que a Cor Saúde é ideal, longe disso, muito longe disso, mas criou um lugar onde a gente pode dizer assim, pelo menos a gente pode fazer reunião e pode marcar uma pauta. Tem uma hora que, se os assuntos precisam ser de todos os cursos da área da saúde, tem uma agenda que a Pró-Reitoria de Graduação reconhece.
que tem esse lugar. Mas também acontece coisas que, assim, aí uma determinada área de especialidade resolve que vai fazer um trabalho super humanitário e que vai levar aquele conhecimento especializado para um bairro da cidade e vai ficar detectando ranceníase, vai ficar detectando isso, vai detectando aquilo. Tá, mas isso é um projeto isolado? Isso é um projeto de uma área de especialidade? Não, então vamos dar suporte para quem está fazendo, para quem está presente em território, com atenção básica e outras coisas. Aí a gente fala de matriciamento. Quem é que aprende a fazer matriciamento? Eu não sei se vou deixar uma bola quicando aqui. É verdade, por acaso, que os cursos de terapia ocupacional e de serviço social aprendem a fazer matriciamento do pessoal da atenção básica? Isso está no ensino de graduação, matriciamento, apoio matricial. Eu estou dando exemplo de 2 categorias que provavelmente não estarão na unidade básica de saúde, equipe referência, equipe mínima, mas estarão nas equipes de suporte à equipe de referência mínima. Mas para a gente ser suporte, só se a gente aprender a fazer matriciamento. Se não teve aula de matriciamento, a gente não sabe fazer matriciamento. Então, a gente espera que pessoas depois componham um NASF quando elas nunca aprenderam a fazer matriciamento. E pior, vai ser NASF quem tem menos experiência de atenção básica. Então, vai ser matriciador, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, que viveu na atenção básica muito menos tempo do que o enfermeiro e o médico. Então, como é que alguém vai ser matriciador da atenção básica tendo pouca experiência de atenção básica? Então, veja que essas coisas que eu estou levantando, depois assim, o COAPES deveria olhar para tudo isso. Aí a gente diz, como que o COAPES vai olhar para tudo isso? Impossível. Bom, a gente vai ter que fazer alguns passos e vai ter que definir algumas prioridades e vai ter que eleger algumas coisas como fundamentais. A noção de território é uma delas. A noção de práticas compartilhadas é outra. A formação para preceptoria ou para supervisão é outra. A gente tem que ter os trabalhadores, que um pouco que a Eliana chamou a atenção, os trabalhadores são professores. Usemos a palavra preceptores, se quisermos, ou a palavra supervisores, se quisermos, mas esse pessoal é professor, tem prática de ensino para esse pessoal. Mas quem forma, então, quem desenvolve práticas de ensino com esse pessoal, que é o trabalhador, para a gente ter aí uma integração ensino-serviço super funcionando. A residência precisaria estar dentro disso. Mas a residência dentro disso, aí é um outro nó que eu abriria aqui, não abriria nenhum parênteses, eu teria que abrir, eu acho que uma jornada de alguns dias de conversa, porque a gente tem um problema gravíssimo hoje na condução da política nacional de residências, um problema gravíssimo, especialmente a residência das categorias profissionais, exceto a medicina, porque se perdeu completamente a noção de que a residência ela é um projeto de equipe e ele é um projeto de território. Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, as coordenações de residência já são um problema, e a política sendo um problema pior ainda, então o negócio fica muito grave. Mas a residência ela tem que desenvolver práticas de território, práticas locais. Então, eu tenho que pensar que a carga horária da residência ela se organiza com as necessidades locais, e não num currículo que antecede a presença no território. Eu posso ter residente ajudando a formar os alunos de graduação. Eu posso ter residente ajudando a fazer intervenção de território. Mas quando eu penso que o que quer dizer prática profissional no desenho das residências, não cabe nada disso. Não cabe porque do jeito que do modo com que foram desenhados os currículos de residência. Eu não quero fazer uma fala muito longa, né? Eu fiz uma fala toda dispersa aqui, mas espero que tenham ficado algumas ideias para a gente conversar. Mas eu queria chegar ainda no ponto em que a gente pode falar da prioridade de atenção básica, mas eu insisto que a gente entenda a atenção básica como a unidade básica ou estratégia da família, mas o NASF, o PSE, Academia da Saúde, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Popular em Saúde, vigilâncias em saúde sendo desenvolvidas como prática de território e não vigilâncias que chegam de fora, como que a unidade básica ou a prática de território chega na saúde do trabalhador, das pessoas que trabalham no mesmo território. Eu fiquei levantando, por exemplo, durante o período da Covid, em que eu fiquei aí conversando com o pessoal de atenção básica, que parte da vigilância em saúde do trabalhador tinha que ser feita pelo grupo de atenção básica para compreender, por exemplo, que os serviços de saúde que não fecharam durante a pandemia, esses trabalhadores completamente expostos no trabalho, quem vai fazer a vigilância de saúde do trabalhador dessas pessoas? Por exemplo, o caixa do supermercado, o frentista do posto de gasolina, as pessoas seguiram trabalhando. E elas estão expostas porque elas não podem sair. Não é só o trabalhador do serviço de saúde que estava exposto. Todos os serviços que não fecharam tiveram seus trabalhadores expostos, muito expostos.
Até a gente pensar que no caixa do supermercado vai colocar uma barreira de acrílico, vai colocar álcool gel do lado do trabalhador e do lado do consumidor que está ali, demorou para a gente pensar uma alternativa como essa, mas as pessoas estavam atendendo no açougue, atendendo no supermercado, atendendo no serviço, em todos os serviços essenciais que permaneceram e precisavam permanecer abertos. Tem saúde do trabalhador para ser feita aí, mas o que vai fazer? Ninguém, porque o Serviço de Saúde do Trabalhador também fechou, porque não era prioridade na pandemia. A Unidade Básica de Saúde também fechou, porque tinha que fechar na pandemia. O CAPES também fechou, porque tinha que fechar na pandemia. Depois de passados 6 meses, deu um pânico, porque todo mundo ia morrer. Por falta de assistência, vamos ver o que dá para abrir. Aí começa a abrir, aí a gente começa a descobrir tantas coisas que nunca deveriam ter sido fechadas, ou tantas coisas que poderiam funcionar de outros modos. Mas eu só estou dando exemplo de que, sem vigilância popular em saúde, nós não teríamos controle da pandemia. Bom, a gente não quer que tenha outras pandemias, a gente precisa de vigilância popular em saúde. Quais são os conceitos para isso? Alguém tem que ensinar e alguém tem que fazer. Ensinar na universidade, espera-se. Com práticas de intervenção da universidade, espera-se. Junto com o serviço de saúde. Mas a URGS chegou a fazer uma outra coisa, quando eu dei o exemplo ali de que a URGS fez algumas coisas novas, a URGS teve a tarefa que era o distrito Glória Cruzeiro Cristal, que casualmente é onde eu moro. Eu moro exatamente nesse distrito. A universidade criou um auditório dentro do serviço maior do distrito, de tal maneira que nós tivéssemos no distrito auditório. No distrito não era só usar o auditório da universidade, até porque nesse distrito não tem universidade. Aliás, até tem, a Uniriter está mais ou menos dentro do distrito. Mas os auditórios da Universidade Federal estão em outros lugares. Aí a Universidade Federal fez, aliás, até tem umas coisas que tem que botar entre aspas, né? Não foi bem a Universidade Federal que fez, né? Foram projetos coordenados por mim e pelo Alcindo que colocaram um auditório dentro do distrito Glória Cruzeiro Cristal, que dão exemplos como esse que a Eliana está dizendo. Então, quando a Eliana veio como Ministério da Saúde, lá na época do COAPES, chega aqui e teve os eventos do Conselho Municipal de Saúde e a distribuição da cidade acordada com o Conselho Municipal de Saúde. Aí vai para um território, um distrito, onde foi criado um auditório, onde tem um programa de residência e aonde tem a graduação, tudo integrado, porque é tudo da mesma universidade, atuando no mesmo lugar. Então, a gente desenvolveu práticas em Porto Alegre, mas não amadureceu. Então, tudo ficou lançado. E o que é pior, quando mudou a gestão municipal, e conforme vai mudando a gestão municipal, vai desagregando tudo. E vai desagregando, às vezes, de uma maneira avassaladora. O conceito de atenção básica desaparece, o conceito de território desaparece, até o conceito de usuário desaparece. Desaparece o conceito de usuário para ser pessoa cadastrada. Não, pessoa cadastrada, o morador. Pessoa cadastrada ou habitantes de um território onde os serviços existem. E aí é incrível, assim, que a gente podia dizer, se a universidade concordou com essas coisas, a universidade não deixa mudar certas coisas. Mas a universidade também deixa, e vai todo mundo ao sabor da regra que está lá no governo, como se a gente não tivesse autonomia local nenhuma. E aí, voltando para o passado, eu acho que, e caminhando para terminar a minha fala aqui, nem sei quanto tempo eu falei, vocês não me anunciam o tempo, eu vou falando. Mas voltando para o passado, é que quando a gente foi liderança para falar de alguma coisa que era base local, reforma sanitária, território forte, redes de atenção, isso começou com municípios que lideraram esse tipo de movimento, e a gente pode dar exemplo de Londrina, de Montes Claros, de Niterói, de Marília, de Botucatu, lugares que disseram, aqui no Rio Grande do Sul a gente teria que dar outro tipo de exemplo, que não é o município, mas era na época a gente chamava de regionalização. A nossa regionalização era igual a um distrito. Eu posso dizer para vocês como é que eu comecei. Logo que eu me formei em julho de 82. Olha que eu sou jovem, tá? Eu me formei na graduação em 82. E aí eu assumi uma responsabilidade, eu era assim, supervisor do distrito, do 4º distrito de Viamão. Eu era supervisor do 4º distrito de Viamão, que era onde hoje está o campus universitário, o campus da URGS, campus do Vale. Era a periferia de Viamão com periferia de Porto Alegre. Essa periferia de Viamão com periferia de Porto Alegre formava ali um distrito de Viamão, da cidade de Viamão, que era o 4º distrito de Viamão, e eu era o supervisor dessa regionalização, 4º distrito de Viamão. Então, a gente, quando fez isso, era um pouco esse desenho, não era a cidade inteira, era um distrito, mas essas cidades que eu citei antes,
foram liderança para dizer de por onde a reforma sanitária deveria caminhar, a tal ponto que a 9ª Conferência Nacional de Saúde, a primeira depois da famosa 8ª, que demarcou a reforma sanitária, ela tinha como chamada municipalização é o caminho. E aí a gente tem, então, assim, a gente tem uma construção do SUS que passa por uma agenda municipalização é o caminho, ou descentralização é o caminho, ou regionalização, micro-regionalização é o caminho. A gente parte disso para chegar em recentralização de um jeito assombroso. Ou tem portaria do Ministério da Saúde, ou ninguém sabe o que fazer. A gente só faz o que as portarias do Ministério da Saúde mandam, como se a gente não tivesse mais poder nenhum, os municípios não tivessem poder nenhum. E a universidade ali, assim, ao sabor dessas coisas também. Se tem um COAPS forte, eu penso assim, se o COAPS for forte, o município não vai ficar mudando ao seu bel prazer a cada gestor que chega, porque vai ter que acordar no COAPS. O COAPS tem nas universidades presentes, tem estudante lá presente. É mais complexa essa discussão. Então, ela tem um lugar político de defesa do sistema de saúde, de defesa das necessidades sociais em saúde, de defesa da população, senão não vai funcionar, senão não é para isso que ele foi criado. Aí seria só uma burocracia para definir quantas vagas de estágio em qual serviço, e quem é que vai pagar para botar um equipamento que está faltando, e quem é que vai trocar o vidro da janela que quebrou. Isso é muito menor. Isso vai acontecer, mas isso tem que acontecer inscrito numa concepção política de o que é integração ensino-serviço e quais são as tarefas da integração ensino-serviço. Senão não adiantou. Enfim, tá? Não sei se eu falei alguma coisa com sentido, com coerência e integrado, mas é uma fala introdutória. Obrigado, gente. Agradeço a tua contribuição. E agora eu vou passar para a Ana Paula, que está aqui representando o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ela é vice-coordenadora e segmento trabalhadora. Ana. Oi, bom dia, estão escutando? Sim. Eu não consigo, tive muita dificuldade de entrar, não sei o que aconteceu. E aí entrei e o vídeo não abre. Então peço desculpas aí, porque não posso estar aparecendo aqui, né? Então, saudando a todos, né? Muito bom ouvir, né? O professor Eliana, o Ricardo Cecim, que são aí atores e colaboradores, aí, parceiros de longa data, né? Dessa história, tanto macro-política, que foi narrada aqui, quanto no contexto local, né? Principalmente o Ricardo tem sido aí um grande parceiro desse processo. Eu trouxe alguns elementos, né? Acho que nós estamos num contexto, acho que o Ricardo especialmente, a Eliana também falou, né? Muito da importância da gente entender e analisar, né? Os contextos em que nós estamos inseridos, né? Esse local sempre conectado com o global. E, infelizmente, né, os nossos contextos, Ricardo, aí também bem difíceis, né, com muitos retrocessos, né, e a nível nacional, a falta de comando do Ministério da Saúde deixou, né, aí muitas lacunas, e infelizmente essa capacidade de autonomia municipal deixa muito a desejar, né? O que a gente viu foi muita devastação, e tem visto, né? E muito retrocesso de pactuações que nós entendíamos que já estavam dadas, mas que, infelizmente, se perderam, né? Eu acho que a atenção básica, ela é um exemplo muito explícito, né? Do que aconteceu, do que está acontecendo, da devastação, não só na mudança do financiamento e dos impactos disso, mas uma explícita mudança de modelo. É uma explícita mudança de modelo, né? Que não se anuncia explicitamente, mas que vem no sentido de destruir o modelo até então construído nos últimos anos. E isso tem impactado diretamente, né, os processos formativos, né, e as práticas de cuidado nos territórios. Aqui, enquanto Conselho Municipal de Saúde, né, nós também fomos muito atacados, né, e seguimos
seguimos resistindo, né, frente a essa série de coisas num processo aí realmente, né, de negacionismo, fundamentalismos, né, o maior ataque que o SUS já viveu, né, na sua história, né, e também o ataque que nós estamos vivendo em relação à democracia, né. Então, o que a gente traz enquanto conselho? Acho que o Ricardo trouxe, né, que o conselho sempre foi protagonista nesse debate em Porto Alegre, né? Ele sempre foi um agente, não só estamos fazendo a fiscalização, mas de construir, de se colocar ao lado para a construção das diretrizes, né? De provocar, então, essa distância entre o que estava sendo realizado e as necessidades em saúde da cidade e, efetivamente, de qual lugar dessa participação associada, né, à integração ensino e serviço, que é o que o Ricardo traz do conceito aí do quadrilátero, né? Nós vamos pensar uma integração ensino e serviço só entre universidade, né? E a gestão, entre cuidado da atenção e o usuário, e a participação da comunidade. Então, eu acho que o Ricardo foi muito feliz no sentido, e esse seminário tinha um pouco dessa intencionalidade da gente repactuar, né, alguns conceitos, da gente poder fazer uma análise aí das práticas, mas a partir aí de alguns entendimentos mínimos comuns, né, que eu acho que estão faltando, porque a gente não conseguiu. Se Porto Alegre avançou, e inclusive foi base, como foi falado aqui pelos dois professores, para o próprio organização aí do COAPS, né, do ponto de vista de política do Ministério, Porto Alegre se estagnou, né, e não conseguiu avançar na mesma velocidade necessária, inclusive em relação, né, a ser referência, né, porque quando um lugar constrói referência, a gente espera muito mais, né, a gente tem uma expectativa muito maior, e a gente ficou um pouco estagnado nesse processo, né, quando surge a questão da formalização, então, do COAPS, que é isso que, digamos, Ricardo, está sendo iniciado, né, essa formalização institucional, e não o processo todo de construção que vem de muitos anos, né? Mas, de novo, a gente sente que a gente não pode ficar engessado nessa institucionalização sem poder fazer essa análise, né, que o Ricardo traz. A gente precisa estar trazendo a institucionalidade como, nesse momento, as instituições estão sendo atacadas, inclusive as instituições de ensino muito atacadas, né? As instituições de saúde muito atacadas. O que é esse projeto de nação anunciado aí? Se não é exatamente o ataque, né, frontal, né, à educação pública gratuita, ao SUS público universal. Então, assim, é uma afronta que a gente nunca viveu, né? Pós aí processo de redemocratização. Então, os desafios, eles são tão grandes quanto o cenário, né, que nós vivemos. E a nível local isso não é diferente, né? Nós precisamos discutir e repactuar, então, que eu acho que é essa tarefa para o próximo período, né? Esse exercício coletivo, porque é disso que se trata esse espaço, né? Um espaço interinstitucional coletivo, né, que na posição de Conselho Municipal de Saúde, nossa expectativa é que seja um ator fundamental, né, na elaboração dessas diretrizes, dessa nova repactuação alinhada a esse cenário atual, aos desafios que estão se apresentando hoje, que é a atenção básica que nós temos hoje em Porto Alegre. Se a gente for fazer essa análise, a gente vai se deparar, né, com muitos retrocessos. E uma atenção que teve fragilizada, é uma rede que está totalmente fragilizada na medida em que houve, né, um repasse de praticamente 80% de sua rede para a iniciativa privada, né? Então, isso impacta diretamente nos processos formativos e na qualidade do cuidado que vem sendo produzido.
né? Então, é disso que nós precisamos falar, é a partir desses contextos locais, e as instituições formadoras, especialmente as universidades, e fundamentalmente as universidades públicas, né? A gente faz, na verdade, uma convocação ético-política para que possa enfrentar conjuntamente, né? Que é para a gente possa unificar forças para resistir, porque é disso que se trata, né? Frente ao desmonte, para então poder colocar em análise esse cenário, repactuar diretrizes, para que a gente possa novamente, né, reconduzir aí um processo que realmente ficou estagnado ao longo dos últimos anos. E ficou estagnado do ponto de vista da construção coletiva, porque as coisas não deixaram de acontecer. Foram criadas 2 residências, Ricardo. Residência de saúde da família, uma residência multiprofissional dentro da Secretaria Municipal de Saúde, sem nenhuma discussão com o controle social. Sem nenhuma discussão. Então, assim, é disso que se trata esse espaço. Nós entendemos que as residências têm que ter um lugar de destaque no COAPS. Por quê? Porque elas nascem exatamente com uma tarefa muito específica de dar conta das lacunas da formação do ensino superior, né, para se aproximar exatamente das necessidades em saúde na formação, mesmo que na formação, então, já enquanto pós-graduação. Então, a gente também quer reforçar que nós estamos fazendo um esforço para que as residências possam estar aqui e as representações, né, dos alunos, dos discentes, que a gente ainda não tem. Então, acho que temos muito aí a avançar e construir, e eu acho que esse é um início, né, para esse processo. Obrigada, Ana. Muito obrigada, né, pela tua participação enquanto representante também do Conselho. Eu queria abrir, então, né, para a plenária, para ver se alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição, para que a gente possa, né, aproveitar nossos convidados, assim, e criar um processo de reflexão. Está aberto, gente, se quiserem também escrever no chat ou também fazer uso da palavra, sem problema. Vamos tentar fazer por bloco, pode ser? Vamos ver as mãozinhas. A Marisa já levantou a mão, vamos ver se tem mais alguém que gostaria, né, de fazer uso da palavra, e daí a gente passa para também os colegas responderem. Na realidade, não é uma pergunta, é apenas uma manifestação. Quando o Ricardo trouxe a questão da cultura local, eu lembrei bem dos mais médicos, né? Porto Alegre recebeu médicos de Cuba, Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, e eles fizeram uma enorme conexão com o território, conexão com os usuários, com as equipes, bem importante, tanto que se destacou muito o trabalho deles nos territórios. Então, essa questão que o Ricardo trouxe bem da questão cultural, né, de profissionais com realidades completamente diferentes, sociedades diferentes e formações diferentes, né, nos seus países, e, no entanto, em menos de uma semana eles já estavam integrados, né, ao território. Então, tanto a fala da professora Eliana quanto do Ricardo nos traz muitos desafios, né, e a fala da Ana Paula também. E me parece assim, bem importante a gente se perguntar que sociedade que nós queremos, né? E este ano é um ano bem importante para a gente poder trabalhar na construção dessa sociedade que a gente entende, uma sociedade que respeita, uma sociedade com políticas que atendam às necessidades, né, nossas, tanto da saúde, assistência, habitação, todas, né? Então, esse ano é um ano bem importante para a gente estar pensando em que sociedade que se quer, que formação que se quer, independente de ser instituição de ensino privada ou pública, né? Que formação é essa que a gente quer? Qual é a nossa contribuição para isso, né? O aluno é um cliente
né? O território é um local de experimentos, então acho que é bem importante a gente estar se pensando nisso, né? Obrigada, Marisa. Zé, o pessoal da ED, por favor. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar nesse espaço virtual, onde a gente pode reencontrar a Eliana, uma grande parceira e incentivadora da construção, que nós, inclusive, fizemos aqui em Porto Alegre, em grande parte pelos incentivos e todas as iniciativas que o Ministério da Saúde desenvolveu ao longo do tempo, e a Eliana foi uma grande parceira nossa. Também uma grande satisfação reencontrar o Ricardo, também parceiro histórico dessa construção, e dizer que esse debate ele nos traz mesmo, assim, eu acho que a fala da Eliana e a fala do Ricardo, eles fazem um panorama dos avanços e dos retrocessos e dos impasses que nós hoje vivemos. Vocês estão me ouvindo? Que eu não estou aparecendo ali? Sim? Sim, Zé, estamos ouvindo. Está um pouquinho baixo, porque eu acho que tu está meio longe, mas a gente está conseguindo ouvir sim, tá? Obrigada. Tá, ok. Então, assim, eu falava desse panorama que o Ricardo e a Eliana nos trazem, e a Ana Paula também veio a complementar, sobre esses desafios que hoje nós vivenciamos, onde nós encontramos vários retrocessos, e a Eliana usou uma expressão que eu achei muito interessante, que é de uma sociedade em crise. Eu acho essa expressão, ela é a melhor definição do momento que nós estamos vivendo. Porque na integração ensino-serviço, onde nós vínhamos numa velocidade bastante grande no avanço da relação com as instituições de ensino, da construção de um processo de corresponsabilidade entre as instituições formadoras e os serviços de saúde, nós, a partir de certo momento, nós passamos a vivenciar esse processo de crise profunda, onde nós encontramos vários impasses que nós não conseguimos hoje desatar e que depende, inclusive, de um processo muito mais amplo. Nós vimos os retrocessos no SUS, no financiamento, na gestão, nós vimos um processo profundo de ataque ao controle social, e isso tanto na esfera nacional do SUS como um todo, quanto nas esferas locais, e vimos uma crise que se abateu sobre a própria universidade, seja a universidade pública, que tem hoje vivenciado também um processo de ataque bastante grande, seja pelo impacto da crise social e crise econômica sobre as instituições privadas. Então, nós encontramos no nosso dia a dia uma série de obstáculos muito complexos para a gente superar. E eu acho que essa expressão que a Eliana usou, e eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais, essa expressão sociedade em crise, eu acho que ela é a melhor definição deste momento que nós estamos vivendo. Para concluir, eu acho que a Marisa fez uma referência sobre esse ano que nós estamos vivendo, esse momento. Eu acho que aponta mesmo, também nesse sentido, de nós estamos numa sociedade em crise e como é que nós vamos encontrar caminhos para superar esses impasses que nós vivemos hoje na universidade, nós vivemos hoje no SUS como um todo, em todas as esferas sociais. Eu acho que isso se expressa de uma forma bastante, até dá para dizer, bastante trágica para vários segmentos da nossa sociedade. Então, quero parabenizar a todos, né, e dizer mais uma vez a minha satisfação de estar aqui ouvindo o Ricardo e a Eliana e estar nesse fórum que está sendo muito produtivo. Joia, obrigada. Já vou passar a palavra para a Rosane e vou também fazer um destaque da fala da professora Vera, que está aqui conosco, e ela diz assim: considero muito importante avançarmos na articulação ensino e serviço
para além de um contrato administrativo burocrático entre os gestores municipais e as instituições de ensino superior. Fico me perguntando o quanto os setores da gestão da universidade e mesmo os docentes têm a compreensão do que significa essa contratualização com o setor saúde e os efeitos esperados dela na formação de profissionais de saúde, tá? Rosane, por gentileza. Bom dia. Ai, gente, muito bom. Excelente discussão, maravilha. Sim, provoca realmente esse sentimento, né, de esperança. E todos aí, a professora Liana, como o Ricardo, trouxeram tantas coisas. Ricardo jogou um monte de questões assim, para a gente pensar, e coisas que a gente já vem discutindo há tanto tempo, então muito, muito, muito bom mesmo te ouvir novamente. E vou ser breve, é uma dúvida. Na linha de prioridades, eu estava pensando, né, da gente definir prioridades, entendendo todo o contexto, e nessa lógica de olhar na formação, né, através da gestão, da educação, da atenção e da participação, querendo que esse profissional enxergue possibilidades de conceitos tipo matriciamento ou clínica ampliada, né, como é que a gente provoca isso. Eu via possibilidade na política de humanização, né, que as universidades adotassem, né, a política como um norteador. E aí a minha pergunta, diante de tudo que está acontecendo, como é que está a política em relação na aceitação, né, no entendimento a partir das universidades? Obrigada. Gente, mais alguém gostaria de ter alguma questão? Senão a gente pode passar a palavra. Eu gostaria de fazer um apontamento, não sei se vocês me permitem agora, ou vocês pode ser, professora Eliana e professor Ricardo, porque daí também considerando o horário, tá? Primeiro, agradecer as falas, eu fico muito tocada e acho que mobiliza, né? Acho que os colegas estão dizendo, nos mobiliza muito, e eu acho que vocês trazem aspectos teóricos, né? De conjuntura e de uma leitura de totalidade e também local, né? E eu fico muito feliz, né, quando a professora Eliana, né, e o professor Ricardo também traz isso de outra forma, mas da relação do processo, né, construído do desejo, da vontade, né, de ser uma relação construída também, né, daquilo que a gente quer, do processo de formação, né, e das possibilidades de responder aos serviços, e ao mesmo tempo do quanto a gente está enfrentando essas dificuldades. Acho que a professora Vera é muito feliz em relação a isso, desse processo da precarização da política pública de saúde, que é nacional e que não é só de Porto Alegre, mas que nos traz, né, condições também do processo de ensino, no acompanhamento, da rotatividade de profissionais, né, de uma fragilidade da compreensão. Acho que esse seminário, né, foi pensado com muita delicadeza, também respeitando a história, né, professor Ricardo, com certeza, mas muito também vendo as novas configurações das universidades, dos serviços, da política e assim sucessivamente. Né, eu até queria trazer que fica um convite, né, para nós, enquanto COAPs, que a gente possa pensar, enquanto instituição, também de uma carta de intenções, né, para fortalecer e entregar, né, nesse cenário atual aí, do que a gente entende também de novos concursos, né, novos profissionais na atenção básica de saúde. Nós não temos mais áreas de determinados núcleos, né, atuando, fragilizando também, né, as vagas, né, para o processo de formação e assim sucessivamente. Então, eu queria dizer que eu acho que são questões muito importantes, né? E eu acho que a gente poder tentar construir algumas estratégias, e eu gostaria de ouvi-los, de repente, um pouquinho nesse sentido, né? Que são estratégias também que são em níveis distintos,
mas que absolutamente se colocam nesse processo coletivo, né, que a gente está tentando também, né, resistir, eu acho, também numa direção daquilo que a gente pensa do processo de formação na saúde pública, né? Então, é um pouco essas considerações que eu gostaria, né, de fazer e escutá-los também. Muito obrigada. Passo a palavra, então, fiquem à vontade, professora Eliana, professor Ricardo. Sim. Eu acho que vocês colocaram questões fundamentais, tá? Eu acho que a primeira questão, né, quando a gente está trazendo sociedade em crise, né, eu acho que eu ia falar um pouco disso, mas depois eu fiquei preocupada com o tempo, aí eu pulei um pouco isso, mas eu acho que sim, não é só o Brasil, né, a gente tem o enfrentamento, né, de uma direita radical em vários países do mundo, né, eu acho que a gente tem que analisar, estudar, entender, ouvir quem consegue ajudar um pouco a gente a entender esse momento que a gente vive, mas eu acho que sim, né? Não é só a pandemia, não é só o Covid, né? É o negacionismo, é essa percepção de querer enfraquecer o Estado, né? Querer, no nosso caso, enfraquecer o SUS, enfraquecer toda essa organização que a gente tem, né? Então, eu acho que há uma aposta, assim, num certo caos, né? numa grande desvalorização de tudo que é público. E para mim, essa é uma grande crise, né? Eu acho que é muito legal você ter trazido algumas questões. Eu acho que eu estava me lembrando que a gente até levou vocês para Brasília, para um encontro com Andaluzia, onde a gente queria entender um pouco algumas questões que Porto Alegre já vinha trabalhando. Eu acho que isso foi assim um encontro super feliz e, inclusive, num campo que eu acho que a gente trabalha muito pouco, que é a questão da valorização do trabalhador da saúde, né? Então, eu lembro que a gente fez até umas entrevistas com vocês de Porto Alegre, e porque a gente queria entender um pouquinho, né, que tipo de exercício a gente pode fazer para valorizar o trabalhador da saúde, né? E para trabalhar mais a educação permanente e também o campo da política de humanização. Já estou misturando um pouquinho, mas eu acho que essas foram questões que a gente buscou trabalhar. E assim, para mim é um marco, quanto vocês de Porto Alegre assim, nos ajudaram a pensar. Eu acho que assim, tudo bem, essas coisas talvez não foram para frente, né? Porque a gente teve mesmo assim, né, um fosso, né? Assim, mas essas coisas estão aí. Eu acho que a gente pode recuperar, pode voltar. Tinha uma questão que eu acho que vocês também ajudaram a gente a pensar, que era um certo projeto de valorização do trabalhador em relação à perspectiva da educação permanente. Então, acho que isso a gente discutiu um pouco com vocês, que era uma proposta bem bacana de Andaluzia, que a cada 5 anos o profissional apresentava um pouco o que ele tinha crescido, estudado, se apropriado na sua prática, né? Então, um pouco numa perspectiva de pensar como é que a gente poderia, de certa maneira, valorizar o trabalhador a partir do seu crescimento, do crescimento da equipe. Algumas coisas eu acho que vocês foram muito parceiros, né? Eu penso que uma pergunta que acho que a Vera fala, eu acho que é assim, vou ser meio radical, eu acho que a maior parte dos docentes não entende nada do que está se passando, tá? Eu vou ser um pouco radical, acho que não entende nada e acho que não entende nem o que é essa participação da universidade e nem o que é o COAPS. A gente fez um movimento aqui em Botucatu bacana, uns anos atrás, que foi umas certas oficinas do COAPS, assim, onde a gente procurou trazer assim, as universidades, as instituições públicas, privadas, e a gente procurou dar esse destaque de que deviam participar um pouco nas oficinas professores, bem nesse sentido da gente poder, pelo menos, que as pessoas entendessem o que era o COAPS, né?
não sei, assim, dizer para vocês hoje se isso teve um sentido ou não, mas acho que foi um esforço no sentido de dizer assim, olha, em vez de trazer só quem já sabe, quem já está, assim, afinado, vamos tentar trazer um pouco professores que não sabem. Foi um movimento que a gente fez um pouco para disseminar um pouco qual é essa perspectiva. Mas eu confesso para vocês, eu acho que é muito difícil, assim, e acho que a gente tem ainda as universidades são muito tradicionais, tá? Elas acham que só elas é que podem ensinar, né? Essa concepção paulo freireana de troca, de diálogo, as pessoas podem até repetir isso meio como um blá blá blá, tá? Mas eu, assim, a minha percepção é que elas não acreditam nisso, elas acham que é a universidade que vai dizer. E agora, na curricularização, que eu tenho discutido com diferentes instituições, e mais no campo da educação médica, eu fico horrorizada, porque eu acho que continua esse mesmo discurso, tá? E posso dizer até um pouco pela minha, assim, eu acho que a hora que eu comecei a falar coisas que não, assim, não interessavam, não, então, não, isso não é possível, isso não dá para fazer. Então, eu fico muito preocupada, quer dizer, a gente ainda tem uma universidade, e eu acho que pública, privada, a gente super tradicional e que não acredita nessa troca, não acredita nesse movimento, e quando a gente fala isso, não, os profissionais da saúde são professores, eles têm muito para ensinar. Eu vejo que as pessoas não acreditam nisso. Então, eu acho que é um movimento difícil, mas que a gente precisa fazer, né? E até eu anotei aqui. E aí eu acho que uma coisa que a academia tem que fazer, e aí é uma parte nossa, né, Ricardo, e de todas as das pessoas que estão aqui, é, inclusive, estimular que